No episódio Tecnologias que Conectam, a Cooperalfa apresenta novidades na agricultura de precisão. No quadro Temática, diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina comenta sobre conectividade no campo. Jovem do oeste catarinense aposta no artesanato de madeira como fonte de renda. Governador de Santa Catarina anuncia quadro de secretários com expertise na área. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes FECOAGRO para culturas de inverno. Mais qualidade, produtividade e resultados. No primeiro episódio da série Tecnologias que Conectam, tema do calendário Alfa 2023, o assunto é agricultura de precisão. Essa tecnologia permite maior controle do processo produtivo através de informações exatas, contribuindo para uma produção eficiente, lucrativa e sustentável, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Nessa primeira parte da reportagem, você vai ver como aplicar essa tecnologia na sua propriedade. Diminuir o desperdício, reduzir os custos de produção e aumentar a produtividade e lucratividade. Essas são algumas vantagens da agricultura de precisão, uma tecnologia que permite o gerenciamento agrícola através de informações exatas, para decisões assertivas. Estamos em Linha Cascavel, Chapecó, na área experimental da Cooperalfa, e a gente vai explicar qual o processo ou como fazer agricultura de precisão. Leandro, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, então, da agricultura de precisão é nós fazer o mapa da área. Coletar as coordenadas da área, gerar um mapa e através desse mapa nós vamos dividir a área em grids, tá? Geralmente aqui no sul nós fizemos grids de 1 hectare. Cada grid vai ser composto por um ponto e uma amostra, que coletadas, embaladas e colocadas na embalagem que vai na sequência para o laboratório da IPAGRE para fazer análise de nutrientes. E essas amostras, elas podem ser coletadas de maneira manual e mecanizada. Como funciona? Certo, Andressa. Então, assim, o nosso projeto ele é bem dinâmico, né? Ele pode ser feito a coleta manual, o produtor, o técnico ensina para o produtor como fazer a coleta, né? Faz com extrator de solo, ou pode ser mecanizada, que é com o quadriciclo. Mas a qualidade da coleta, tanto manual quanto do quadriciclo, que é mecanizado, quando bem feita, tem o mesmo valor. A amostragem do solo é um procedimento essencial em agricultura de precisão, pois possibilita o conhecimento da fertilidade e das características que influenciam na produtividade. Com as amostras coletadas, é hora da análise. O Laboratório de Solos da IPAGRE realiza esse trabalho de geração de dados. Após as amostras terem sido coletadas lá no campo, elas chegam aqui no laboratório. Inicialmente elas são protocoladas, onde é colocado o nome do agricultor, os dados cadastrais, né? E as amostras vão para um processo de secagem. Esse processo ele dura em torno de 3 dias para perder toda a umidade aí que as amostras tiveram no campo. Após todo esse processo de protocolo e secagem, que a amostra segue o fluxo para a sua análise propriamente dita. Então a gente tem inúmeras vidrarias, né, para esse processo de análise. Para cada elemento ou conjunto de elementos, ele segue um fluxo específico. Então são diversas etapas que tem que seguir no laboratório até chegar nos resultados que o agricultor vai utilizar, né, para fazer sua recomendação de adubação. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E segunda-feira é dia de participação do diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina, Ivan Ramos. Hoje ele comenta sobre a conectividade que precisamos no campo. Tem sido comum ouvirmos de especialistas
de comentaristas, de técnicos e de lideranças políticas e institucionais que a tecnologia no setor agropecuário tem avançado rapidamente e assustadoramente, provocando até espanto aos meios urbanos, o quão expressivo tem sido esse instrumento, não apenas nos novos insumos agrícolas, cada vez mais assertivos e produtivos, como nos equipamentos de alta precisão e automação, que geram agilidade, economia e maior produtividade nas atividades agropecuárias. Os dias de campo que estão acontecendo em diversas regiões agrícolas do país são os locais ideais para que todos possam comprovar o avanço que se observa em tudo que é utilizado no campo. Porém, paralelamente a isso, precisa avançar a conectividade no meio rural. Em tempos de tecnologia de 5G, dos meios urbanos, ainda é carente a comunicação no meio rural. Os celulares e a internet passaram a ser um instrumento indispensável nas atividades empresariais, na esfera financeira e econômica, mas o aparelho em si, sem acesso às redes de comunicação, não é suficiente para acompanhar o que está disponível nas atividades. Em Santa Catarina, estado de pequenas propriedades e de predominante topografia acidentada, o problema se agrava ainda mais. As tradicionais torres ou antenas de comunicação têm limites para propagar os sinais e muitos locais de Santa Catarina não têm cobertura de internet de qualidade. Os governos estadual e federal precisam ser mais ágeis nesse rumo para acompanhar a modernidade e atender ao homem do campo. Em nosso estado, no final do governo anterior, na gestão do então secretário Altair Silva na Agricultura, foi iniciado um projeto de implantação de rede de fibra ótica para levar internet ao campo. Pouquíssimos municípios foram atendidos e, pelo que se parece, parou por aí. Agora, a Secretaria de Estado da Fazenda está anunciando que, a partir do mês de julho, as notas de produtor rural passarão a ser obrigatoriamente da forma eletrônica. Isso quer dizer que, para emitir uma nota fiscal de compra ou de venda, o produtor terá que fazer pelo computador ou até pelo celular, mas para isso precisa sinal de internet. Portanto, há que se agilizar também essa providência de infraestrutura de conectividade no campo. As autoridades reguladoras do sistema de comunicação precisam priorizar o interior também. Aliás, entre as prioridades assumidas pelo governador Jorginho Melo no documento entregue ao setor agro está a ampliação da internet no campo. É sabido que os empresários do setor preferem atender os meios urbanos, pois o consumo dos serviços é bem mais rentável. Porém, se quisermos estar ligados eletronicamente em todas as pontas, há que se investir mais no interior. O avanço tecnológico nessa área não tem volta. Aqueles que não gostam ou que dizem que não entendem precisam se adaptar, porque a fila está andando e quem não acompanhar vai ficar para trás. Estamos todos a um clique do que precisamos. Os jovens têm mais facilidade de assimilar esses instrumentos, mas os mais experientes precisam acompanhar e passar a utilizar. Se tiverem dificuldades, peçam apoio aos filhos e netos. Eles estão sempre ligados. E agora veja o que teremos no próximo bloco. Jovem do oeste catarinense aposta no artesanato de madeira como fonte de renda. Governador de Santa Catarina anuncia quadro de secretários com expertise na área. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro.
A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. As frutas, as verduras, o arroz, a soja, o milho, a exposição de máquinas e implementos, a Feira da Agricultura Familiar, a exposição de animais e as tecnologias que conectam campo vão estar na 19ª edição do Campo Agroacelerador Cooperja, a maior vitrine agrícola da região. Este ano, para atender o público associado, serão 3 dias de muita interação. Marque na agenda, é 23, 24 e 25 de fevereiro, porque ao seu lado a Cooperja quer cultivar novos tempos. E a TV Coop estará ao vivo, dia 23, às 10h30 da manhã, para mostrar a solenidade de abertura desse que é o maior evento do agronegócio do sul de Santa Catarina. Então marque na sua agenda e não perca por nada. Oferecimento Cooperja. Sonhar individualmente, realizar coletivamente. Atenção produtor, chegou a hora de comprar os fertilizantes para as culturas de inverno. Na base, use o Nobre com Algem, que possui nutrientes da alga marinha, potencializando o desenvolvimento da planta. Para a cobertura, o Cooper N33 traz o melhor aproveitamento do nitrogênio, que vem de 2 fontes, a ureia protegida e o sulfato de amônio com enxofre. Seja para trigo, cevada, aveia ou pastagens, aumente a produtividade usando o Nobre com Algem e Cooper N33. Produtos com a garantia FECOAGRO. Procure nas cooperativas de sua região. Há momentos em que a gente só quer celebrar. Agradecer a chuva, o abraço prolongado, a esperança e a vida que está por vir, o trabalho, as conquistas e, por fim, o simples, a base de tudo. A família. É com você que a gente quer comemorar os 177 milhões de sobras, construído por milhares de famílias. Copérdia. Tudo o que sou vem do campo. Produzir com excelência. Esse é o grande desafio de todo produtor rural catarinense. E para tornar o associado ainda mais eficaz, a Cocan estará preparando o seu campo demonstrativo. Será dia 25 de fevereiro em Curitibanos, onde os pequenos produtores poderão acessar as novidades de mercado, as tecnologias e toda a inovação que o campo precisa. É aquele momento da conversa franca, olho no olho.
E a TV Coop estará ao vivo dia 25, às 8h30 da manhã, para mostrar a solenidade de abertura desse grande evento. Venha conosco saborear mais esse prato cooperativo. Oferecimento Cocan, semeando confiança. O artesanato pode ser uma ótima fonte de renda. Conheça o talento e a criatividade de um jovem do Extremo Oeste que produz peças com madeira. A reportagem é do programa SC Agricultura. A trilha sonora mais ouvida pelo artesão Rafael. Os sons que fazem parte do dia a dia desse jovem empreendedor que descobriu não faz tempo um grande talento com as mãos e com a imaginação. Madeira transformada em artesanato, assim como fazia o avô e tio de Rafael. Em 2012 surgiu a ideia de seguir essa tradição da família. Vieram as primeiras encomendas. Em 2017, uma feira da agricultura familiar apresentou os produtos à comunidade. E aí a brincadeira passou a ser coisa séria. Em 2019 veio a formalização da empresa e hoje a Artesanatos Rafael não dá conta de atender os pedidos que vêm de toda a região. Resultado de muito capricho, cuidados com os detalhes e a valorização de uma peça que é exclusiva, pensada para cada cliente. Olha, eu acho que ele é valorizado primeiro porque é um produto artesanal. É feito por minhas mãos, né? E tudo que é feito pelas mãos de alguém tem muito amor envolvido, né? Então, além de você estar comprando, adquirindo um brinquedo, vamos dizer assim, você está adquirindo uma história por trás daquele brinquedo, né? E além de, sem questionamento aqui, dizer que é uma peça que dura a vida inteira, né? Uma peça de madeira, né? E tem a questão do acabamento, né? A gente sempre tenta deixar o acabamento mais perfeito possível, né? Então, o Rafael é um jovem rural que a gente vinha acompanhando já. Então, como ele comentou, ele é apicultor, né? Já vinha trabalhando com mel. Hoje ele é um líder também, né? Dentro da Associação Apícola. Então, ele sempre foi muito envolvido com os trabalhos da EPAG. Quando ele iniciou com esse trabalho em madeira, a gente já conhecia ele, já conhecia a família. A gente convidou ele, então, quando ele estava com as primeiras peças em madeira, para participar da Feira da Agricultura Familiar. Foi um sucesso, né? O pessoal gostou muito dos produtos artesanais que ele colocava, porque desde as primeiras peças ele sempre foi muito cuidadoso com o acabamento, né? E a madeira também é uma coisa que as pessoas valorizam muito, e ela tem muito a ver com o meio rural, com essa questão mais rústica, mais artesanal, né? Então, desde o início a gente motivou ele a continuar com esse trabalho. E ele foi, né? Ele tem aí os empreendimentos dele, ele é muito empreendedor, então a gente foi sempre no sentido de apoiar o trabalho dele e esse trabalho com madeira que ele faz também. A Ipagre acho que faz parte desde o início, né? Porque, como eu mencionei antes, a questão ali no ano 2017, quando tínhamos a Feira da Agricultura Familiar, foi por meio da Ipagre, né? Então, sempre é um incentivo a mais, né? Porque foi ela que eu procurei para eu colocar, por exemplo, os meus brinquedos à mostra e tentar mostrar para o público o meu trabalho. Então, a Ipagre fez esse meio de campo, né? E o empreendedorismo da família pode render ainda mais por aqui. Com a propriedade localizada próxima à natureza, mas também pertinho do centro da cidade, novidades envolvendo turismo rural em breve devem gerar renda extra. Como a gente vê potencial nos produtos que o Rafael faz, para os visitantes que vêm para a questão de turismo rural, a gente está motivando também nessa área do turismo. Hoje a gente tem um grupo de turismo rural aqui no município, do qual o Rafael faz parte, e a gente está motivando então que as pessoas venham visitar, venham ver o artesanato que ele faz, né, e possam levar lembranças também daqui através desse artesanato que ele faz. Além disso, na propriedade que ele
trabalha hoje, existem outras possibilidades de turismo, né? Como fazer um recanto para as pessoas virem, curtir a natureza, né? De repente mais para frente ficarem aqui. O Rafael é um bom exemplo do jovem empreendedor rural. Ele permanece na atividade agrícola, mas ele inova. Ele sempre está em busca de novas atividades, permanecendo no campo e trazendo coisas diferentes, rendas diferentes. Então ele é um grande exemplo. Desde o dia 1º de janeiro, um novo governo assumiu o estado de Santa Catarina sob o comando do ex-senador Jorginho Melo. Durante sua campanha, uma das bandeiras era criar um grupo gestor qualificado, com experiência técnica, que pudesse tornar o governo ainda mais dinâmico. Ainda antes da posse, na primeira divulgação de seu secretariado, a promessa foi cumprida. Na agricultura, um profundo conhecedor do agronegócio foi escolhido para comandar a pasta. O futuro governo de Santa Catarina começa a ganhar formas e identidade própria. Apesar de ter ouvido as entidades e os setores políticos, o governador eleito Jorginho Melo deixou claro que todas as indicações foram suas. Ele opta, nesse primeiro momento, por um time essencialmente técnico. A solenidade de apresentação foi coordenada pelo próprio governador, num evento em Florianópolis. Os nomes são uma escolha técnica. E nomes escolhidos observando critérios, mas escolhido por mim. Secretaria da Administração vai ser comandada pelo ex-prefeito de Luzerna, Moisés Girserman. Secretária da Saúde será a deputada federal Carmen Zanotto. Secretário da Educação será o professor Aristide Simadon. Secretário-chefe da Casa Militar será o tenente-coronel José Eduardo Vieira. Secretaria-geral de Governo será a Daniele Pinheiro Porporati. Secretaria de Articulação Nacional vai ser Vânia Franco. O coronel Pelosato, pelo seu histórico na corporação, ganhou a simpatia do governador. Nós traçamos um plano de comando e entregamos ao governador que projeta, né, a Polícia Militar para os próximos 10 anos. Então, o que pretende ser feito, né, em termos de planejamento estratégico, né, de ações e atividades a serem executadas, está na mão do governador e passa por um processo sempre de avaliação. Como ele disse, né, ele montou uma equipe técnica de especialistas e que tem um histórico, né, eu passo de 30 anos já de serviço na corporação, com alguma experiência, inclusive, fora do Estado, né? Eu comandei operações em alguns estados pela Força Nacional, né? É o Pacto Federativo, ou seja, em alguns momentos nós saímos do Estado para operar fora. Então, trazendo toda essa experiência, né, para esse processo de transição, que para nós, né, nós já estamos dentro da corporação. Então, nós não vemos que possa acontecer algum conflito, né? Vai ser muito ético, muito tranquilo essa transição nesse momento. Já o advogado Márcio Vicari, atual vice-presidente da OAB Nacional, foi o indicado para a Procuradoria-Geral do Estado. De fato, é um desafio na minha carreira, porque eu nunca tive essa experiência da atividade pública. Eu sou advogado há 30 anos na advocacia privada, em escritório de advocacia, e tive outras atividades públicas, mas de naturezas um pouco distintas. Naturalmente que a Procuradoria-Geral do Estado é uma pasta diferente das demais, porque ela tem menos esse caráter político, né? Muito embora o governador tenha dado um viés técnico à nominata, mas ela tem menos esse caráter político e mais um caráter técnico. O que me tranquiliza é saber que a Procuradoria-Geral do Estado é muito qualificada. Nós temos um corpo de procuradores altamente capacitado, que desempenha muito bem a sua atividade, e eu falo de cadeira porque eu os enfrento todos os dias em processos, eles são muito bons, e isso naturalmente tranquiliza. Para a Secretaria da Fazenda, o engenheiro civil e ex-presidente da Celesc, Cleverson Siebert, ganhou a preferência do governador. Ele chega buscando implementar novos processos. Para frente, ainda é uma incógnita, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Quer dizer, o Partido dos Trabalhadores ele tem uma métrica econômica bastante definida, que é baseada em consumo, baseada em crédito, né? Isso no curto prazo é uma coisa que pode apoiar, que pode trazer consequências positivas, obviamente que no longo ou no médio e no longo prazo também tem as suas consequências. Então, aqui eu estou falando um pouco para trás, né? Dos 14 anos que o governo do Partido dos Trabalhadores teve à frente. Então, assim, são especulações, a gente precisa ver quem vai ser o ministro da Fazenda para poder entender isso de uma forma mais adequada.
O senhor hoje acha que pega o estado mais tranquilo? Tem noção desses números ou ainda? Não, eu ainda não tenho noção dos números. Obviamente que eu conheço, né, o secretário Paulo Eli, toda a turma que está lá, como eu falei, uma turma extremamente competente, comprometida, né, que devem, né, obviamente, me mostrar números bastante adequados, né, mas eu, a partir de agora, vou poder mergulhar mais a fundo, compreender tudo isso, fazer um diagnóstico adequado, para em cima disso a gente traçar as próximas ações. E para a pasta da Agricultura, a missão foi dada ao engenheiro agrônomo e ex-deputado federal Valdir Colato. Cabe a ele coordenar todos os projetos que têm dado ao Estado essa excelência na produção agrícola. O deputado Colato recebeu essa indicação com o apoio das cooperativas, por óbvio, mas também com a chancela de todo o Fórum do Agro Catarinense. A partir de agora, ele vai se debruçar sobre a gestão da Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural para depois definir as ações que serão implementadas. Nós já conhecemos bem, né? Santa Catarina, o Brasil, a agricultura, o agro, as cooperativas. Enfim, é um mundo que nós vivemos praticamente a vida toda. Com nossas origens de agricultor, filho de agricultor e sempre na atividade, nós pretendemos colocar nossa experiência em trabalho efetivo, forte, com o apoio do governador Jorginho, que já nos deu a missão de trabalhar muito, e a gente vai colocar acima de tudo o nosso agricultor. O agricultor é o dono do negócio, dele começa tudo, então nós temos que dar o apoio necessário para que ele possa trabalhar, desburocratizar a sua situação de trabalho no dia a dia e fazer com que ele possa ser orientado, ajudado, né? E ser inclusive valorizado pelo trabalho que ele faz por fazer a comida chegar na nossa mesa todos os dias. Aí a gente conta com a sociedade organizada, sabemos que Santa Catarina tem uma característica especial da pequena propriedade, é um modelo que nós precisamos continuar, o cooperativismo forte que vai nos ajudar muito na orientação desse trabalho que está dando certo, e a gente vai fazer a nossa parte com a experiência que tivemos em Brasília como deputado federal, em todas as áreas que a gente fez aí um trabalho tanto legislativo como executivo, e com isso trazer a nossa experiência para o benefício da nossa agricultura de Santa Catarina. Os demais nomes e as demais pastas serão oficializadas de tempos em tempos. Mas como disse o governador Jorginho Melo, sempre valorizando a qualificação profissional de cada novo integrante. E com a boa nova da indicação do secretário da Agricultura de Santa Catarina pelo governador eleito Jorginho Melo, ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência. Continue com a gente, porque juntos somos mais fortes. Até amanhã.